Bom dia, amigos ouvintes. Como sempre, estamos dando início em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e pedindo por todos os sofredores da terra, intercedendo por todos eles e aquilo que puder ser feito, porque Deus sabe o que tem que fazer, certo? E nós de nada sabemos. Vivemos aprendendo e precisamos continuar aprendendo. Muitas vezes tem pessoas que já, assim, em certa idade, ele pensa que não precisa mais, né? Eu não tenho que aprender mais nada, já estou no fim, não é? Mas ele só fala assim porque ele foi ensinado assim, que ele está terminando. Estou indo, estou acabando, vou morrer e pronto, né? Que tristeza, né? A pessoa passa uma vida aqui, determinado por Deus, porque há motivos para isso. Ele veio para cá, não foi para morar esplendidamente. Se conseguir, parabéns, é bênção de Deus. Mas quando viemos para esse lugar, é um propósito. Era coisas marcadas. Cada um trazendo consigo algo que devia ser feito aqui durante a sua vida. Porque Deus não faz trabalhos assim para ver se dá certo. Não. Quem faz isso é os homens. Se perguntar, você vai fazer isso aí, tem certeza que dá certo? Na maioria das vezes até responde que sim, mas sempre tem uma parte que vai dizer, não, eu não tenho certeza que vai dar certo. Mas se não der certo, eu não faço nunca mais isso, né? E também se ver alguém fazendo da mesma maneira que ele fez e não deu certo, que para aquele outro poderia ou pode dar certo, aí ele chega, não deu certo para ele, diz, mexe com isso não. Isso não vai para canto nenhum, não. Para com isso. O outro, se pegar a ideia dele, que para ele seria bom, porque nem sempre o que dá certo para mim dá certo para os outros. E nem sempre o que não deu certo para os outros venha a não dar certo para mim. Nós temos que entender isso. Tem pessoas que ele faz um projeto e a gente acha até ridículo. Você não chega a lugar nenhum com isso. E às vezes para ele vai dar certo o projeto. Mas nós, se tentarmos o mesmo, pode não dar certo. Entendeu? Então, é por isso que o mundo é confuso. O próprio Deus disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Gente, tantas pessoas passando conhecimento aí, né? Tem escolas, universidades, tem religiosos aí que estão passando, né, conhecimento. Os religiosos, quase de modo geral, eles estão passando, preocupando tanto com um lugar tão fino que todos nós queremos, almejamos receber de Deus esse direito, né? Que é maravilhoso, mas ele esquece que até para fazer uma oração, se a pessoa estiver com fome, a oração dele vai
vai ser sofrida, né? E orar é conversar com Deus. Quem que chegaria para conversar com uma pessoa, principalmente da alta, né? Chega aí, fala 2, 3 palavras, fala assim, eu não estou suportando uma dor que está aqui, estou com uma dor de cabeça imensa, e, sim, o que é que nós estávamos falando mesmo? Que tal, não era? É, sim. Pois é, fala mais 2 palavras e diz, olha lá em casa, eu vou te falar para você, viu? Só falta cair as telhas. O resto já foi. É. E que rumo chegaria uma conversa como essa? Até para poder você fazer uma oração, apesar de que está escrito na Bíblia, quem está triste, ora, e quem está alegre, canta, certo? Você já viu alguém só por estar alegre cantar e receber todas as coisas? Só se for por profissão. Se ele canta bem e começa a fazer show, né? Tem muita gente rica por aí. Mas nem todo mundo que está cantando por aí ganhou dinheiro com isso. Certo? Não que eu estou falando para não cantar, né? Claro que não. Cantar faz parte da vida, né? Se você está alegre, a Bíblia diz, canta. É? Pega uma música de alguém que você goste e canta. Agora, se você está triste, quer dizer, já dava uma desconferência com o que eu disse, ore. Porque eu disse que não adianta você ir conversar com uma pessoa e oração não é nada mais, nada menos do que conversar com Deus. E você já chega amaldiçoando a sua vida. Senhor, a minha vida está toda desgraçada, está toda desmoronada. O meu filho deu um chute na minha panela, derrubou a partilheira, meu marido pousou na rua, ou vice-versa. Recebi uma pancada, tem alguém me perseguindo para matar, Senhor? Você vai com um saco nas costas cheio só de maldição. Ao pé de um ser que está ali pode resolver o seu problema. Imagina, em vez de você levar para nessa embalagem que eu estou usando como referência aqui, comparação, em vez de você levar dentro desse saco, vamos pôr um saco, né? Qualquer uma saco, uma embalagem qualquer, levar esperança, fé, amor, respeito pelo Deus que você vai falar com ele agora, certo? Sem levar mágoa no seu coração contra alguém. Se você vai continuar magoado, porque tem coisas que é difícil esquecer, né? Tem algo que acontece com a gente que, se dissermos que somos capazes de perdoar e esquecer, seremos todos mentirosos, certo? Que tem algo que você pode até perdoar, mas esquecer, jamais. Então, mas nesse momento eu vou falar com um ser maravilhoso, cuja, sem eu falar, ele já sabe o que eu estou pensando. Eu vou ter que ter um comportamento diferenciado. Porque se eu não passar o meu pensamento expressando, falando, nem precisa, ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe tudo antes de nós pedir. Alguém poderia, na ignorância, dizer, então para que eu ir falar? Ele já sabe, não é? Antes de eu pedir o que eu preciso. E o melhor de tudo é que sabe mesmo. Agora, não tem sido colocado no lugar certo. Por exemplo, um dono de uma firma. Ali tem vários trabalhadores. E ele viaja. Ele deixa as ordens. Ele podendo confiar no seu gerente, no administrador que ele está deixando, ele está tranquilo. Está lá. Lá tem que ser feito assim,
assim e assim. Eu dei as ordens. Do mesmo jeito que o patrão aqui na Terra dá as ordens e já pensando, se alguém perguntar para ele, mas e se eles não fizerem o que você deixou para que eles façam durante a sua viagem? Que você não está presente. Ah, eu demito. É. Ai do gerente que não fizer o que eu deixei escrito lá para ele fazer. E ai do funcionário que o gerente me disser quando eu chegar que não cumpriu as ordens dele. Ele mandava, tira isso daqui, põe ali, ele pegava e põe no outro canto, que não era, ou nem fazia isso, certo? Você está vendo aí? Não é assim uma coisa até certo ponto conturbada? Mas é isso que o mundo virou. E sabe por quê? Falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Tanta gente ensinando, cada um querendo falar mais bonito que o outro. A primeira coisa que ele tem que ensinar é aquilo que Tiago diz. Se alguém vem ter contigo necessitado de pão, ou às vezes nus, não adianta você falar para ele, ore, vai em paz, aquieta-te. Como que faz? Como que você vai ficar em paz se você está escutando o seu filho gritando de fome? Como você vai fazer? Você vai e faz uma oração, uma petição a Deus. Senhor, eu estou sem comida na minha casa e minha criança, ó, dá para o senhor ouvir os gritos, chorando, querendo alguma coisa. E isso, Deus já deixou tudo programado para que os homens fizessem. Leis juntas e o nosso próprio caráter. E já deixou que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que saber, para mim dizer que pelo menos acredito em Deus, eu tenho que saber que os outros sentem fome, pode ficar nus, pode estar faltando agasalho, pode estar num viaduto, embaixo de uma ponte. Eu tenho que pensar nisso, porque aqui na Terra, Deus deixou para fazer sistema de organizações, foi os homens. Agora, ele manda ajuda através de anjos, né? Mas pior, você vai falar que tem um anjo que vem na sua casa todo dia te abençoar e que você tendo o dom de visão, você é capaz até de vê-lo, e a Bíblia afirma isso, que tem o dom de visão para as coisas espirituais. Fala isso aí para os ensinadores que estão ensinando aí para você ver uma coisa. Ele vai dizer que você está endemoniado. Ele vai dizer que esse espírito em forma de um anjo, ou nem precisa ter asa, certo? Mas um espírito do bem, se você falar isso, eles já vai pregar nas igrejas, como diz eles, que as igrejas somos nós, que o capeta está aparecendo na sua casa, você. E se você for falar lá, olha, chegou lá um anjo da minha casa e disse assim, cuidado, irmão, cuidado. Você parece até que é macumbeiro, irmão. Você virou espírita. Qual a diferença? Você não é um espírito? Aliás, você nem precisa virar um espírita, né? Aí alguém vai falar assim, esse camarada, a religião dele, já descobri. Ele é um espírita. É assim. Você está vendo aí? Eles agem até dentro do que devia ter o maior respeito, eles agem com o pé atrás e tentando desmanchar a fé, que ela é individual.
ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Alguém tem fé que no próximo ano ele constrói a casinha dele? Mesmo que não consiga, mas ele teve a fé. E conforme ele andar, Deus vai dar para ele esse direito, não é? Ele vai encontrar no meio de uma multidão de pessoas más, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que o homem já nasce mal, e a sua maldade é continuamente, certo? Mas no meio deles, como eu digo sempre, não há só ruim e nem todos bonzinhos, né? Bonzinhos. Bom só um que é Deus. Os outros é bonzinho. Porque bonzinhos, no diminutivo aqui, é porque isso pode passar. Tá uma maravilha com você quando daqui a pouco passa por você com uma cara parecendo que deu um tapa na cara de um leão. E foi ofendido por uma cobra, ou como eles usam a brincadeira, a sogra quebrou um cabo de vassoura na cabeça dele. E você não tem nada a ver com a vida dele. Nesse sentido, não. Guarde para cada um de nós os nossos problemas e tentamos resolvê-los com caráter, no lugar que Deus nos colocou, sem reclamações, porque a própria Bíblia diz que sofremos porque os nossos feitos merecem. Então, se eu mereço sofrer, por que eu estou enchendo o saco? No termo, falando da vida espiritual, né? É porque eu falo grosseiro assim, porque muitas palavras, a gente falando ela mais grosseira, ela é costumeira, o povo vê por aí, né? Não adianta eu subir atrás de um altar e ficar falando igual eu conheço um ser que está bombando nesse país, não vou falar o nome. Ele fala tão profundo, de vez em quando ele usa umas palavras em inglês pelo meio, que no final, se você perguntar para mim, você entendeu? Eu digo não. Ele vai responder para mim a mesma coisa e nem eu. Ou seja, Deus deu para ele um canal de oportunidades, uma sabedoria tão grande que nem ele está mais entendendo o que ele está fazendo. Entendeu? Ele poderia ter enxergado isso e usá-lo, esse que ele aprendeu, isso que ele aprendeu, a fim de abrir os olhos das pessoas. Mas, infelizmente, não anda assim. Porque as pessoas acham que veio para cá ficar essa temporada que começou em Adão e depois vão morrer. Pronto, vou morrer. E alguns até dizem, eu vou morrer e já vou subir para o céu na hora. Até cara que está com um fuzil nas costas, dando tiro para esmo, fazendo chacina. Se perguntar para ele, você vai para o céu? Claro. Será que você não vai para o inferno? Para com isso. Eu não vou, pô. Se uma multidão grande, quem vai para o céu aqui? Todo mundo vai para o céu, né? Que maravilha, né? Que nem céu eles sabem o que é isso. Vou para o céu. Não foram ensinados, coitados, né? Não foram ensinados. E se disser, quem aqui que vai para o inferno? Não vai ter um que vai assumir isso, que vai para o inferno. Ninguém. É como eu disse já sempre, você nunca vai ver na sua vida, você nunca viu, só se o cara for louco, né? Débil mental. Alguém em sã consciência sair na rua com os braços para cima gritando, eu sou bandido, eu não presto, eu sou um preguiçoso. Você nunca vai ver. Agora, neguinho subir em palco e dizer que é o cara, você vê isso na rede social, nas televisões e tal, e vai falar para ele que ele não é o cara assim como ele está falando, para você ver se ele não tem uma resposta dura para você, às vezes até com agressões. Quem é culpado disso?
os ensinadores. Por isso que Jesus falou, não querer ser mestre não, viu? Não cai nessa besteira de querer ser professor, não. O homem, para falar de Deus, ele tem que ser autorizado por Deus e tem que respeitá-lo, a Deus e a quem ele está tendo como aluno, porque, de outra forma, tem que pegar o conselho de Jesus, você nem queira ser, que você vai receber o maior rigor ainda. Alguém pode dizer, desses estudiosos bíblicos, esse cara só fala mal de religião, das religiões, das coisas erradas que estão praticando, não generalizo, não estou falando que são todos, certo? Aí sim, eu falo mal. Mas do religioso, da religião, tá vendo? Estou separando. Agora, do religioso, os meus devidos respeito totalmente essa pessoa. Porque ele está procurando Deus, certo? Vou fazer uma leitura aqui um pouco rápida por causa do tempo, mas se encontra no livro de Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ver quem é as autoridades do mundo. Eu, aqui, sem muito tempo para explicar, mas vou tentar fazer o possível. Só você que tem Bíblia, você, capítulo 13 do livro de Romanos. Aí você pode ler até o verso 7, né? Todo homem estejam sujeito às autoridades superiores. Todo homem. Não é assim, tipo, você está obrigado, Deus colocou você para ser um escravo dessas autoridades. Não, não é isso. Estamos sujeitos. Sujeitos é o quê? Pode acontecer com você. Dessas autoridades que por ele mesmo Deus foi constituída, governos, toda sorte de lideranças, você está sujeito a esse pessoal. Se você fazer o bem, às vezes você pode levar uma porrada. Se você levar o mal, você vai levar uma porrada porque você andou errado. Mas porque você aqui está falando que eles são superiores, não é porque eles foram feitos por Deus para ser mais grande do que ninguém. Aqui todos são iguais, certo? Para Deus. E, aliás, quem vai receber o maior rigor são esses que estão com o poder na mão, certo? Então, mas que devemos respeitá-los. Por quê? Tendo ele como foi Deus que pôs, tem que respeitar esse cara aí. Não, tem que respeitar porque senão nós entramos no pau. É assim. Ler a Bíblia é uma coisa e por revelações do conteúdo, ela vira outra Bíblia, ela fica diferente. O apóstolo São Paulo falou isso, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Como? Então, se foi Deus que pôs, é para meter o pé na pessoa. Ele pode pôr na cadeia e chegar a peia nele. Não, não é isso. Ela procede de Deus pelo seguinte, porque Deus pôs os homens aqui para ter caráter, para agir certo, para ter amor ao próximo, às pessoas. Punição pela lei, sim, de quem merece. Mas tem que ter muito cuidado com isso. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. O governo, o presidente da República, o senador, o deputado, o juiz, está naquela localidade ali porque Deus colocou. Não foi que Deus pegou ele e pôs lá, não. Deus permitiu que ele chegasse até ali, usando de uma forma. Só que não deu a ordem para ele que fosse para lá mau caráter. Certo? E que nós
A Bíblia diz, importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas faz isso para você ver uma coisa, para você ver se você não sai amarrado, algemado na hora e não vai para a cadeia. Você falar para um bicharedo desse aí e dizer, olha, eu respeito a Deus, a você não. Para você ver o que vai acontecer, certo? Então aqui está advertindo para obedecer, porque eles entram lá uma coisa e viram outras. Quando entram lá, faz juramentos que vai cuidar do povo, entendeu? E depois os maltratam, escravizam. De modo que aquele que, é o verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Quer dizer, não aprendeu nada. Ele desobedecer à autoridade, mesmo ela estando errada, é fria. É fria, ali você não tem vez nenhuma. Ali você só tem que obedecer. Você pode não saber o porquê está apanhando, mas ele sabe o porquê que está batendo, certo? E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É o que eu estou falando, resiste para ver. Topa de frente com a lei para você ver o que vai acontecer. Mesmo que sejam leis erradas, você tem que comer o prato do angu que ele fizer. Ou então ele acaba com você, certo? Isso aqui não está abençoando neguinho igual os cristãos, que diz cristãos, as igrejas diz que respeitai a lei do país. Sim, mas especificou que tipo de lei? As corretas. Ah, então é para mim desrespeitar que são erradas? Não, não cai nessa besteira não, que eu li aqui, ó. Você vai apanhar. Não cai nessa besteira não. Sabe o que você tem que fazer? Fazer tudo para não precisar de lei nenhuma. Fica na sua. Use seu caráter. Pense antes de fazer, que quando você vê eles passando em algum lugar para punir alguém, você já tem certeza que não é você, apesar de que tem muitos inocentes pagando por alguém, né? Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Se ele está fazendo o bem, não precisa ter medo desse magistrado. Mas e se ele for um mau caráter? Você tem que ter medo dele, sim, porque a sua palavra, até na hora de você ser preso, não fale nada, porque senão o que você falar vai ser usado contra você. Quer dizer, fique mudo, certo? Porque senão, se ele altear um pouquinho, desrespeito à autoridade, ele já começa a apanhar dali, certo? Talvez o mundo está assim porque não encontrou uma pessoa que não é o bicharedo, não, eu sou humilde, mas que venha falar a verdade, entendeu? Que até as próprias leis que estiverem me ouvindo nesse instante, que tenha bom caráter, vai entender o que eu estou lendo numa Bíblia, viu? Não são para temor, o 3, quando se faz o bem. Não causa medo de ninguém. Aliás, nos dá segurança. Se essa lei for lei, se não for uma bagatela qualquer. E sim, quando se faz o mal, você tenha medo, porque quando eles estão fazendo mal lá, não adianta você falar ai, 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 não adianta você falar os meus direitos. Não, seus direitos já foi, meu amigo. Agora é pau mesmo, certo? Então, aqui aconselha a ter medo. Não quando faz o bem, mas sim quando é do mal, esse pessoal. Queres tu, estou dividindo o versículo para ficar mais fácil. Queres tu não temer a autoridade? Vou passar para minhas palavras. Sabendo disso, você quer ser algum louco de peitar a autoridade, mesmo que ela é o pior dos erros? Você ainda arrisca? Está fazendo a pergunta, viu? Faz bem. Se você temer a autoridade, você faz bem.
porque só vai sobrar para as suas costas. E terás louvor dela. Por quê? Você afastando, não precisando que a lei venha para te executar em alguma coisa, você pode viver sem precisar dela. A cadeia foi feita para os homens. Mentira. A cadeia foi feita para homens errados e não para os todos, viu? E então, verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. A autoridade perfeita. Não se confunda, viu? Você que é autoridade, mas anda só no erro, você está fora dessa brincadeira, viu? Essas palavras. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Se você quer viver bem, viva sem precisar da lei. Deus te deu sabedoria e caráter que você pode seguir o bem. Nunca vai ser preciso deles partir para cima de você. E então, agora, se você fizer o mal, fique com medo. Porque assim como eles partem para cima até de quem faz o bem, tem hora, porque o erro, eles dizem que o erro é humano, né? Mas só quando está do lado de Deus. Quando está do seu lado, o erro é desumano, viu? Não fica em besteira, não. Então deve ter medo, sim. Está falando aqui, se está fazendo mal, já fique veado. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Porque aí você tem que ter medo, porque fala assim, eu estou apanhando porque eu fiz erro grave. Não é sem motivo, não. Porque não venha me dizer que alguém pratica um erro e é punido pela lei, que ele entendeu que não devia ser assim, porque eu fui bonzinho. Não, nós sabemos quando erramos. Pois é tigar o que pratica o mal. Chegou, se for assim, chegou no momento certo. É o salário, é o recebimento de quem anda fazendo mal, é a punição. É necessário, o verso 5 aqui, estou terminando, é necessário que lhe estejais sujeitos, ande respeitando a lei, não vai examinar se ela é boa ou se ela não vale nada, mas você tem que manter o respeito. Não somente por causa do temor, porque tem medo da justiça, do temor da punição, mas também por dever de consciência. Se você tem consciência, você tem o dever de usá-la no bem para não acontecer que você chega nessa punição e aí, como diz aqui, com motivo, né? Que aí está no lugar certo. Por esse motivo também pagais tributo. O verso 6, vou parar no verso 6, né? Pagais tributo, porque são ministros de Deus, quer dizer, de Deus todo mundo é. O que está debaixo da ponte, não precisa ele estar lá no alto escalão para ele ser de Deus. Todos aqui de Deus, até os animais é de Deus, né? Então, mas ele chegou lá e está lá cobrando impostos, diz que para poder fazer uma rua em tal lugar, e às vezes nem faz nada, né? Faz coisa nenhuma. E o dinheiro do imposto vai diretamente para um lugar reservado, que só ele sabe onde é que ele pôs. Mas não estou falando de todos também não, viu? O carapuça serviu, parabéns, viu? Atendendo constantemente a este serviço. Os impostos que você paga deviam, é o que a Bíblia está dizendo, ser colocado na mão de uma pessoa que está liderando para atender as necessidades das pessoas. Ele é um regente, ele é um líder, ele está lá, pediu voto até dizendo, eu vou mudar essas coisas. Mudou sim, parou de mexer com a rua virou um desastre, os carros estão tudo ponta cabeça lá dentro, até quebra-rodas lá dentro, né? Não, mas ele pegou o dinheiro do imposto, pois é isso mesmo. Ele pegou, mas está administrando.
o dinheiro. Está administrando. Quem é que falou para você que ele não está administrando? A favor dele. É fazendas, fazendas, fazendas. Você entendeu? Mas tem aqueles que, muito poucos, né? Quase nem existem mais, mas tem pessoas ainda bom caráter. Amigo ouvinte, peço você deixar o like, compartilhe. Se você gostou e está gostando de ouvir a verdade, um evangelho revelado, qual tiro de dentro da própria Bíblia que os outros estão lendo e até fica diferente a leitura, certo? Porque é baseado nas nossas intenções é que a nossa vida denuncia. As nossas palavras nos denunciam, certo? E aí é que dá essa diferença. Eu passando a Bíblia por revelações e alguém que está passando a Bíblia, não só eu, tem outros também passando por revelações. E outros passando segundo as suas intenções. A diferença é imensa, porque ele lê e torce. Você entendeu? E por revelação você lê, examina, para depois entregar a palavra revelada, a palavra original. Senhor, meu Pai, eu te agradeço nessa manhã por mais essa live e pelos ouvintes, pelas pessoas que estão seguindo, pedindo, Senhor, que as suas casas continuem guardadas pelos anjos do Senhor, fazer por eles a misericórdia, o qual puder ser feito, que o Senhor é dono e comandante de todas as coisas, todos os seres são seus, todas as coisas são tuas, Senhor, até a nossa vida pertence ao Senhor. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor e os anjos acima de todas as coisas, assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.